Olá, meu nome é Guilherme Lebrandi, eu sou psicólogo há 15 anos e hoje eu vou explicar o que é a ciência psicológica como se nós estivéssemos aqui sentados conversando, sem rodeios, sem termos soltos e também sem complicar o que não precisa ser complicado. Quando a gente fala em ciência psicológica, nós estamos falando de um campo que tenta entender o que a mente faz, por que faz, como faz e onde ela erra. Não é opinião, não é intuição e também não é achismo sofisticado. É uma investigação que é organizada, rigorosa, que tenta responder uma pergunta simples e ao mesmo tempo profunda. Por que os seres humanos pensam, sentem e se comportam do jeito que eles fazem? A ciência psicológica, ela observa, ela testa, ela mede, ela tenta chegar o mais perto possível da realidade, mesmo quando a realidade não é tão bonita quanto nós gostaríamos. Um dos pilares centrais da ciência psicológica é o pensamento crítico. Não existe psicologia séria sem o pensamento crítico e também não existe pensamento crítico sem a nossa capacidade de examinar as evidências, investigar fontes, questionar conclusões e também reconhecer que a nossa mente sozinha ela é cheia de atalhos perigosos. Pensar criticamente não é ser chato, nem desconfiar de tudo. É ter um ceticismo que é saudável. Aquele ceticismo que não bloqueia a curiosidade, mas impede você de ficar abraçando qualquer narrativa só porque ela parece convincente. É perguntar, como que nós sabemos disso? Qual que é a evidência? Quem já testou? Como que testou? E o resultado, ele se sustenta? Antes de ficar aceitando qualquer ideia como uma verdade. Então, entender a ciência psicológica, ela exige entender que a mente humana, por padrão, ela não pensa tão bem quanto gostamos de acreditar. O nosso cérebro, ele vive economizando energia, cortando caminho, e isso cria erros sistemáticos de raciocínio. Esses erros, eles são sinais, não são sinais de burrice, tá? Eles são mecanismos evolutivos, eles nos ajudam a sobreviver quando precisávamos decidir rápido, sem tempo para poder ponderar. Mas hoje, esses mesmos atalhos mentais, eles atrapalham a nossa capacidade de ficar analisando os fatos, de interpretar dados e também entender pessoas e tomar decisões que sejam sensatas. Por isso, a ciência psicológica, ela estuda o raciocínio humano, ela investiga por que nós acreditamos no que nós acreditamos, como que interpretamos as informações, como que nós formamos julgamentos e por que nós erramos tanto, mesmo quando nós estamos certos de que estamos certos. Um exemplo clássico é o viés de confirmação, que é a tendência de ficar buscando apenas o que confirma as nossas ideias e ignorando tudo o que contradiz. É por isso que você vê duas pessoas inteligentes brigando sobre o mesmo assunto sem avançar 1 milímetro sequer. Cada um está enxergando só as evidências que alimentam a sua própria narrativa. Outro erro comum é enxergar as relações onde não existe relação alguma. Você pode ver duas coisas acontecendo ao mesmo tempo e automaticamente você conclui que uma causa a outra. A psicologia mostra que a coincidência não é causa. A gente também tropeça muito feio quando a gente lida com as estatísticas. Nós interpretamos números como se eles fossem impressões vagas. Nós tiramos conclusões apressadas e confirmamos em fontes que não verificamos e a gente cai na armadilha de explicações que parecem óbvias só porque nós já sabemos o resultado final. Esse é o famoso pensamento pós-fato. Depois que o acontecimento já passou, tudo parece fazer sentido, mesmo quando não faz nenhum sentido. A ciência psicológica, ela estuda esses padrões porque entende que, sem reconhecê-los, nós vamos continuar prisioneiros deles. O raciocínio psicológico é justamente essa habilidade de enxergar os vieses em ação, perceber onde nós estamos nos enganando e de corrigir o caminho antes da gente tomar decisões ruins.
Ele não elimina os erros, tá? Mas ele reduz a chance de você cair nas mesmas armadilhas mentais que você sempre caiu. Outro ponto importante é que a ciência psicológica nunca olha para um comportamento sem olhar antes para o contexto geral. Nada do que você faz é só você. Tudo é influenciado pelas suas experiências, pela sua cultura, o seu ambiente, a sua história de vida, pelos seus genes, a sua biologia e até o estado emocional que você se encontra no momento. O mesmo comportamento ele pode ter explicações completamente diferentes dependendo do cenário. Por isso, a psicologia trabalha com vários níveis de análise ao mesmo tempo, do gene ao grupo social, do neurônio à cultura. Então, quando você começa a entender isso, você percebe que comportamento humano ele não é intuitivo. O que parece simples normalmente não é. O que parece óbvio quase sempre engana. E o que parece ser apenas uma opinião muitas vezes esconde um viés, um atalho mental ou um erro de julgamento. A ciência psicológica ela existe exatamente para iluminar essas zonas escuras, oferecendo ferramentas para você pensar com mais clareza e também navegar com mais inteligência pelas situações que acontecem na vida. Ela também te transforma em um consumidor mais esperto que tem informação. Em um mundo cheio de manchetes exageradas, estudos revolucionários, promessas mágicas e explicações rasas para fenômenos que são complexos, o pensamento crítico ele protege você. Ao aprender o básico sobre métodos de pesquisa, amostragem, variáveis, conclusões e correlação versus causas, você para de cair em ciladas de lógica. Você aprende a separar o que tem fundamento do que só é uma conversa bonitinha. Essa é a função prática da ciência psicológica: melhorar a sua forma de pensar. É entender os seus próprios limites cognitivos, entender as suas ilusões, os seus impulsos, suas leituras equivocadas e as suas certezas que são infundadas. Quando você aprende sobre o funcionamento da mente, você se torna um observador mais honesto de si mesmo e dos outros. E com isso, toma decisões mais sólidas, interpreta melhor o comportamento alheio, reduz conflitos e aumenta a clareza emocional e também a sua clareza cognitiva. Nos próximos vídeos nós vamos descompactar cada parte dessa ciência. Vamos explorar como que a psicologia investiga pensamentos, emoções, comportamentos e também as escolhas. Nós vamos analisar métodos, experimentos, teorias e também aplicações reais. O objetivo aqui não é que você vire um especialista, uma especialista de laboratório, mas que você se torne alguém que pensa psicologicamente, é psicologicamente letrado, alguém que observa, questiona e interpreta o mundo com mais profundidade, precisão e também autonomia. Esse aqui é o coração da ciência psicológica, que é entender a mente, reconhecer os seus limites e usar esse conhecimento para viver melhor. Muito obrigado por você me acompanhar até aqui e até o vídeo 002.